E continua falando de esporte, porque Fabrício Cunha já está na área no Campo do 4. Ficou bacana lá? Ficou bacana. Bom dia, Casemiro, chegando no Campo do 4. Bacana. Né? Você vai sempre lá no Barradão? Sim, o Barradão historicamente tem problemas para fazer esse torcedor chegar e fazer esse torcedor ir embora, né? Eu acho que com esse novo equipamento, com essa nova via, para dar acesso ao Barradão, a coisa vai melhorar bastante. A gente percebe aí já no visual que a gente vai ter o melhor acesso do torcedor rubro-negro. Para, repito, o Barradão geograficamente é um estádio complicado para se chegar e para se sair. É verdade. Mas agora a gente tem um equipamento bem bacana que acredito que vai trazer boas soluções para essa chegada do torcedor e para o momento também que essa torcida tiver que se traga boa energia para o Vitória que está precisando, hein? Sim, até porque o Vitória primeiro joga fora de casa, contra o Atlético Goianiense. O retrospecto do Dragão jogando em Goiânia não é legal. Ele tem o pior desempenho como mandante, embora nos últimos 4 jogos tenha vencido 2 sobre os seus domínios. Já o Vitória tem a terceira pior campanha como visitante. Como será esse confronto? Rodolfo Rage, conta mais pra gente. O Leão terá mais uma semana cheia para trabalhar. O próximo compromisso pelo Brasileiro é neste sábado fora de casa contra o Atlético Goianiense, pior time de toda a competição. Apesar de estar na lanterna, o Dragão vem reagindo. Venceu os últimos 2 jogos em casa, diante do Internacional e Juventude. Mesmo com esse histórico recente positivo, o rubro-negro goiano é o pior mandante da Série A. Em 12 partidas até agora, apenas 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Bom, como visitante, né, o Vitória tem 8 pontos conquistados, são 2 triunfos, 2 empates. O Vitória tem a terceira pior campanha como visitante, mas pega o último colocado no campeonato. Está na hora do Vitória dar respostas na competição, vencer para chegar a 25 pontos e começar a criar uma expectativa em seu torcedor de que pode sim escapar do rebaixamento. Caio Leone, o nosso grande Caio Leone, comentarista aqui da nossa TV Aratu, falou sobre esse confronto, que ele intitulou Confronto dos Desesperados. Se o jogo pela 26ª rodada entre Atlético Goianiense e Vitória pudesse ter um nome, sem dúvida seria os desesperados. As duas equipes até aqui demonstraram um desequilíbrio muito grande dentro da competição. O Dragão trocou de treinador 2 vezes. Jair Ventura, Wagner Mancini foram demitidos. O atual treinador Humberto Lousa tem uma tarefa árdua, beirando o milagre, já que a sua equipe só conquistou 4 vitórias no Brasileirão e perdeu 15 vezes. É a pior defesa com 40 gols sofridos. Mas a boa notícia foram os 6 pontos conquistados nos últimos 12 disputados, contra o Juventude e o Internacional. Do lado do rubro-negro baiano, Carpini também tem uma tarefa milagreira. Com a segunda pior defesa, com 39 gols e apenas 6 vitórias no Brasileiro, se analisarmos as últimas 4 partidas dos 12 pontos disputados, o Leão somou apenas 1, contra o Cruzeiro. Também trocou de treinador com o Léo Condé, foi demitido, mas o atual treinador do Vitória, Thiago Carpini, chegou em maio e para melhorar a competitividade da equipe. Mas não está sendo suficiente para respirar na competição. O fato é que esse confronto tem um grau de importância tática, técnica, física e principalmente psicológico. Até porque, se o Leão da Barra não voltar com os 3 pontos, sobrará pouca esperança. Seria um nocaute sem precedentes. E o soldado tá dizendo aqui que já jogou a toalha, viu, Casé? Eu não joguei toalha ainda não, viu? Que torcedor fuleiro é você? Como pode, cara? Ainda faltam 12 rodadas. Que é isso, não rapaz, faça isso. Como é que torce pro Vitória jogando a toalha? E já jogou a toalha. Na verdade, faltam 13 rodadas e o Vitória terá que vencer 6 ou 7 dessas 13 rodadas. Olha as probabilidades aqui de rebaixamento. Se o Vitória fizer 50 pontos, não cai. 0 possibilidade de rebaixamento. A partir de 49 para baixo, aí você começa a ter possibilidade de rebaixamento. Eu estou acreditando que esse ano 42 pontos vai livrar. Mas hoje a matemática trazida pela Universidade Federal de Minas Gerais diz que com 42 pontos você ainda tem 43% de chance de rebaixamento. É quase a metade do percentual. Ainda é uma pontuação de muito risco. Mas volto a dizer, pelas projeções atuais, me parece que esse ano a linha de corte vai estar aqui entre 41 e 43. Historicamente ela está aqui, entre 45 e 46. Mas acho que teremos um corte um pouco mais baixo e aí o Vitória tem isso também para se apegar, né? De repente, mais 20 pontos, o Vitória chegaria aos 42 e se livraria do rebaixamento dentro dessa perspectiva que eu trouxe
de uma linha de corte mais baixa, mas a situação do Leão fase miserável é bem do Vitória, viu, complicada. rapaz? Que fase... O Vitória tem 29% de aproveitamento no campeonato. Teria que fazer com que esse percentual de aproveitamento fosse para 50%. Sim. Então teria que praticamente dobrar o seu desempenho no campeonato. Não é fácil, mas em outras edições a gente já viu isso acontecer, tanto com o Bahia quanto com o Vitória. Mas o cara jogar toalha por causa disso... E logo o soldado, né, que normalmente está na trincheira... Você que é o torcedor ferrenho do Vitória, que seca o Bahia... Não, se o soldado desistiu, quem mais da tropa vai acreditar, né? Mas não eu siga acredito. O exemplo dele, não, tá? Eu acredito. Pra gente fechar o primeiro tempo do esporte, notícia bem triste, viu? O Meia Souza do Vasco foi assaltado no Rio de Janeiro. Contratado esse ano para reforçar o time Cruz Maltino. Olha que situação ele viveu com a família lá no Rio. Sinal fechado, trânsito parado. A oportunidade para a ação dos criminosos. A vítima que aparece nas imagens sendo abordada e saindo do carro com o filho é o jogador do Vasco, Joseph de Souza Dias, de 35 anos, o Souza. Alguns motoristas dão ré e conseguem fugir do local, mas nem todos tiveram a mesma sorte. Os bandidos armados com fuzis aproveitaram para fazer mais vítimas. Enquanto isso, Souza e o filho observavam da calçada a ação da quadrilha. Levaram tudo, levaram até meu chinelo, celular, eu tive que botar senha, os caras estavam de fuzil. Aí levaram o carro, tava eu e o Nicolas, consegui tirar o Nicolas, deixaram eu até descalço. Policiais militares perseguiram os bandidos. Houve troca de tiros. A viatura da PM e um carro que havia sido roubado momentos antes foram atingidos. Um dos suspeitos, menor de idade, foi baleado e levado para um hospital da região. Ele acabou apreendido. Os outros integrantes do grupo, que segundo os agentes estavam em 2 carros e 2 motos, conseguiram fugir. O carro do volante do Vasco já foi recuperado. A BMW é avaliada em cerca de R$700 mil. Souza tranquilizou os fãs pelas redes sociais. A Polícia Civil investiga se os homens que assaltaram o jogador são os mesmos que cometeram outros crimes na região norte da capital fluminense. Pelo menos 4 famílias, além de um taxista, foram vítimas de assaltantes. De acordo com o Instituto de Segurança Pública, 75% dos roubos de veículos na cidade do Rio foram registrados nesta região nos 7 primeiros meses do ano. Uma média de 1.000 casos por mês. Ou seja, a cada 3 assaltos, 2 na Zona Norte, onde estava o Souza com sua família, né? Infelizmente, sofrendo esse assalto, mas ainda bem. O Rio tem uma história de violência terrível que Salvador está tendo agora, infelizmente. Exatamente. Agora não, já tem o tempo, né? Mas ainda bem que está tudo recuperado. Daqui a pouco tem o segundo tempo, hein? Segundo tempo, daqui a pouquinho, falando do Bahia e também da seleção brasileira que joga hoje contra o Paraguai, Cazé. Volto já. Valeu, até já. Valeu.